Boa noite a todos. Que Deus nos abençoe em mais uma semana. Já estamos terminando o primeiro dia e já estamos começando o segundo dia. E a semana é uma caixinha de surpresa. A gente nunca sabe o que vai acontecer. A gente espera que aconteçam coisas boas, mas podem acontecer coisas ruins. Não estamos livres de acontecer coisas ruins conosco, mas Deus está conosco para nos ajudar até mesmo nos momentos mais difíceis da nossa vida. Confie e Deus irá se manifestar na tua vida. É um privilégio nós estarmos na presença de Deus. É um privilégio nós podermos abrir a Bíblia, ouvirmos a palavra, lermos a palavra e entendermos a palavra. Alguns leem, mas não entendem, então ela não ajuda muito. Alguns ouvem, mas não entendem, então ela não vai ajudar muito. Mas quando nós lemos ou ouvimos a palavra e entendemos, então aí começa o processo de transformação na nossa vida. Abra a sua Bíblia, no primeiro texto de hoje. Está em Isaías, no capítulo 55, e o verso 11. Isaías 55, e o verso 11. Diz assim, Isaías 55, verso 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Algumas palavras aqui nesse texto nos fazem entender que a Bíblia, ela tem um propósito. Quando Deus falou alguma coisa em direção ao ser humano, Ele falou palavras com um propósito. Não são palavras ao acaso ou sem um propósito. Todas elas têm um propósito. O texto diz que toda palavra que sair da boca de Deus, ela não voltará vazia. Ou seja, ela vai e volta. E quando ela volta, ela traz o resultado. Porque o verso termina dizendo que ela vai prosperar naquilo para que foi designada. Então, quando Deus fala alguma coisa, a palavra vai e ela volta trazendo o resultado próspero. Não é um resultado negativo, mas é um resultado positivo. Há prosperidade na palavra de Deus. Por quê? Hebreus capítulo 4, verso 12. Abra a sua Bíblia. Lá em Hebreus capítulo 4 e o verso 12. Diz assim, Hebreus 4, 12. Porque a palavra de Deus é viva. Olha só, essa palavra viva, ela tem uma força, tem um poder que é contrário ao oposto, que é morte. Contrário de vida é morte. Então, se a palavra de Deus é viva e ela tem o propósito de sair e alcançar e prosperar, ela vai prosperar em vida, em abundância de vida. Continuando ali o verso, diz assim, 4, verso 12. E mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes,
e penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Então, toda palavra de Deus que vem na nossa direção, qual é o propósito dela? Penetrar na nossa vida. E ela vai prosperar ou não? Vai prosperar, porque Isaías diz que toda palavra que sai da boca de Deus, ela prospera. Então, se a palavra vem na nossa vida, e ela penetra na nossa vida, ela prospera em alguma coisa em nossa vida. E qual é a prosperidade da palavra de Deus na nossa vida? Em que sentido ela prospera? 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 a 17. 2 Timóteo capítulo 3, versos 16 e 17. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus. E aí vem aqui uma outra palavra que também é forte, é poderosa. O que diz ali? Ela é útil. Olha só. Então a palavra de Deus que sai da boca de Deus na direção do ser humano, ela tem um propósito de alcançar o ser humano, penetrar na vida do ser humano. Com que propósito? De tornar a nossa vida melhor. Ela é útil. Quando nós procuramos utensílios para a cozinha, a palavra utensílios vem de utilidade. Se você procura alguma coisa para a sua cozinha que não vai ser útil, aquilo lá vai acabar ocupando espaço e estorvando. Mas quando é algo útil, você utiliza durante o processo de preparar os alimentos ali na sua casa, você guarda aquele aparelho, aquele objeto, para que ele possa ser usado outras vezes. Ele é útil. Então, a palavra de Deus, quando ela vem na nossa vida, ela penetra na nossa vida, no nosso coração, e ali diz que ela vai até os nossos pensamentos. É aqui que acontece todo o processo de decisão da nossa vida. Então, a palavra de Deus, ela tem o objetivo de alcançar os nossos pensamentos. E ela é útil para os nossos pensamentos. E ela é útil para quê? O que diz ali? Para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que, olha só aqui o propósito, lembram de Isaías? A palavra, ela sai com um propósito e ela prospera. Vejam aqui, o verso 17, diz aqui o propósito, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Então, o processo de penetrar na nossa vida, alcançar os nossos pensamentos, ser útil para os nossos pensamentos, irá nos ajudar no processo de decisão constante e diária. As nossas decisões nos definem. Se nós temos a Bíblia influenciando a nossa vida, as nossas decisões são boas e as nossas obras serão boas. Esse é o propósito da Bíblia quando sai da boca de Deus, nos alcança, penetra na nossa vida, atinge o nosso pensamento, influencia as nossas decisões e a partir daí então nós começamos a praticar as boas obras. A palavra de Deus é viva, não é uma palavra morta. A gente ouve muito falar de línguas mortas, línguas que não se falam mais. Mas a Bíblia, ela é traduzida, sabe, em quantas línguas faladas? Começo deste ano fizeram um levantamento e chegaram à conclusão de
que a Bíblia é traduzida hoje em 743 línguas. É bastante? É bastante. É o livro mais traduzido no mundo, a Bíblia. 743 línguas que são faladas, não são línguas mortas, elas existem e são faladas. Então a Bíblia já alcança milhões de pessoas em todo o mundo. A palavra de Deus é viva, ela sai com um propósito e ela prospera. O objetivo da palavra de Deus é alcançar as pessoas, porque as pessoas têm aqui na cabeça o comando que toma as decisões. E é para isso que a Bíblia ela é destinada ao ser humano. Qual é a influência da Bíblia no mundo? Você já parou para pensar? Como é que a Bíblia influenciou no passado? Como é que a Bíblia influencia ainda hoje, nos nossos dias, as nações no mundo, não só lá no Oriente, como Israel, que é uma nação que tem como base a Bíblia, mas será que em outros países, outras nações, a Bíblia também tem influência? Se você pesquisar, você vai encontrar a influência da palavra de Deus em várias áreas do conhecimento humano. Isso quer dizer que a Bíblia influenciou as nações, a formação das nações, o início das nações, a cultura dos povos. E é interessante nós vermos como a Bíblia influencia. Influencia para o bem, de maneira positiva, porque o propósito da Bíblia é para o bem, para a boa obra. Êxodo capítulo 20, lá nos versos 1 a 17, é um texto bem conhecido, porque é a base, da nossa fé. Ali estão os preceitos do Decálogo, os 10 mandamentos. E quem foi que deu os 10 mandamentos? Foi Moisés? Não. Quando nós lemos ali Êxodo capítulo 20, e nós começamos ali no verso 1, que é o primeiro mandamento, o que diz ali? Então falou Deus todas estas palavras. A palavra de Deus, quando ela sai com um propósito e ela não volta vazia. É uma palavra de vida. Então, aquilo que Deus fala é para o nosso bem. E aqui estão os 10 mandamentos. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então, ali está a origem dos 10 mandamentos. São preceitos humanos? Não. É Deus falando para o ser humano. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagens de escultura. Esses 10 mandamentos que aparecem aqui em Êxodo, eles influenciaram muitas nações. É a base de sistemas legais de muitas nações. Qualquer país que você vá, existe ali uma regra, uma lei dizendo que uma pessoa não pode matar a outra. E qual é a origem disso? Está lá nos 10 mandamentos, lá na Bíblia. A Grã-Bretanha tem ali na sua base de leis, Levítico 19 e o verso 15. Levítico 19 e o verso 15. Diz assim: não farás injustiça no juízo. Então, a base dos tribunais lá na Grã-Bretanha é Levítico 19 e o verso 15. Não farás injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo
ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. A imparcialidade no tribunal. É uma regra. E da onde vem? Da palavra de Deus. Como é que a Bíblia influencia as nações? Em 1798, a França publicou ali os direitos do homem e do cidadão. E nós sabemos que os ideais da França, quais são eles? São 3: liberdade, igualdade e fraternidade. Então a França buscou ali na Bíblia princípios para a igualdade. Todos nós somos feitos por Deus e somos iguais perante Deus. Igualdade, liberdade e fraternidade. Os Estados Unidos, quando eles organizaram ali a sua Constituição, eles prezaram pelos princípios da ética cristã, da liberdade e dos direitos inalienáveis. O que são direitos inalienáveis? Direitos que pertencem a todos. Todos têm os mesmos direitos. Todos são cidadãos e têm os mesmos direitos. A Reforma Protestante. Qual a base da Reforma Protestante? A Bíblia. Lutero traduziu a Bíblia em 1522. O nosso país aqui, chamado Brasil, foi descoberto em que ano? 1500. Em 1522, 22 anos após o descobrimento do Brasil, Martinho Lutero estava entregando a Bíblia traduzida para o alemão. Porque até então, a Bíblia só existia em latim. As missas e as pregações eram feitas em latim e o povo comum não conhecia latim. Então não entendia nada. E aqui, durante muitos anos, no Brasil também, muitas missas foram feitas em latim. Lá em São Paulo, tem o Mosteiro de São Bento. Se você já pôde ir até São Paulo, num domingo de manhã, e assistir ali uma missa com canto gregoriano, é uma coisa bonita de assistir. Mas todo o serviço e a missa é em latim. Então, se você não sabe latim, não sabe o que eles estão dizendo ali. E qual o propósito de não entender o que está sendo dito? Não tem propósito nenhum, porque a palavra de Deus é viva. Ela vai penetrar no nosso pensamento, o nosso entendimento, a nossa compreensão. Romanos capítulo 1, verso 17. Martinho Lutero, nos seus estudos, ali no mosteiro, se preparando para ser um padre, ele encontra em Romanos capítulo 1, verso 17, o que iria transformar o seu entendimento a respeito da palavra de Deus. Romanos 1, verso 17. Diz assim: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá. Ele entendeu que para alcançar a vida eterna e a salvação, ele não dependia de nada do que havia aqui na terra. Ele apenas dependia de Deus. O justo viverá pela sua fé, por fé. Não é por nada. E na época de Martinho Lutero, a igreja ensinava que para você alcançar a vida eterna, você deveria produzir boas obras. E às vezes, boas obras eram representadas em grandes ofertas, que as pessoas levavam até a igreja e depositavam ali. Então, aquilo ali representava uma boa obra.
E aí ela estava, com isto, alcançando ali o direito de pertencer à pátria celestial. E alguns reis, alguns nobres, que cometiam grandes delitos e grandes pecados, eles chegavam até o padre e até o papa, no caso de reis, se confessavam aos papas, e o papa então aplicava uma indulgência, e esta indulgência perdoava ali o pecado cometido. E assim a pessoa tinha direito a ir para o céu. E Martinho Lutero, vendo tudo aquilo e encontrando na Bíblia que o justo viverá pela fé, ele disse: alguma coisa está errado. E ele começou a ler a Bíblia. A Bíblia era proibida. Nem mesmo os estudantes seminaristas tinham acesso à Bíblia. Ela ficava presa lá dentro da biblioteca. E Martinho Lutero fez amizade com o bibliotecário, aquele que cuidava dos livros. E ele então tinha autorização para poder ler a Bíblia. E ele começou a ler e encontrou ali a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva. E quando ela penetra na vida de uma pessoa, ela começa a mexer com o pensamento dela, para que ela tenha condições de tomar boas decisões na sua vida. E Martinho Lutero tomou uma decisão. Ele disse: não está certo, a gente tem que fazer o que é certo. Boas obras. E as boas obras não são indulgências. Não são bens que nós compramos aqui na terra, que nos dá direito a irmos para o céu. A Europa teve uma influência muito grande da Bíblia. Algumas escolas públicas, elas surgiram para que as crianças começassem a ler e escrever. E um dos livros mais utilizados nestas escolas foi a Bíblia. Então as pessoas aprendiam a ler e escrever com os textos bíblicos. E quando as pessoas têm contato com o texto bíblico, que é vivo, o que acontece na vida delas? Muitas pessoas conheceram a verdade nas escolas públicas, lendo a Bíblia, aprendendo a ler e escrever com o texto sagrado. E por incrível que pareça, aqui em Florianópolis, existe uma lei municipal que proíbe o uso das Bíblias nas escolas públicas. Que triste. Mesmo assim, nós podemos, de alguma maneira, mostrarmos a palavra de Deus, porque ela tem um propósito e ela volta trazendo o resultado positivo. Alguns hospitais, alguns asilos, algumas instituições de caridade, elas iniciaram as suas atividades com base nos textos bíblicos. Quer ver, por exemplo, o que diz Mateus capítulo 25, versos 35 e 36? Mateus capítulo 25, versos 35 e 36. Diz assim: porque tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Então, algumas instituições, alguns hospitais, alguns asilos, orfanatos, eles surgiram a partir de textos bíblicos. A caridade, o atendimento às necessidades das pessoas. E também a ética do trabalho, o que motivou, uma das coisas que motivou o capitalismo, nós encontramos em Colossenses capítulo 3, verso 23. Abra sua Bíblia. Colossenses capítulo 3 e o verso 23.
Colossenses 3, 23, diz assim: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para homens. Esta é a base, uma das bases do capitalismo. O que o capitalismo diz? Se você trabalhar diligentemente, de sol a sol, você vai prosperar. E aí, então, na época da industrialização, principalmente na Europa, o que eles levaram as pessoas a pensar? Se você trabalhar, se dedicar ao trabalho, você vai melhorar a sua qualidade de vida. Só que aí também vieram outras consequências, né, desse tipo de pensamento. As pessoas trabalhavam mais do que elas tinham condições físicas de suportar. E aí depois os movimentos sociais instituíram que deveria trabalhar 8 horas por dia. E alguns trabalhavam até 20 horas. Porque os donos das grandes indústrias diziam: quanto mais você trabalhar, mais você vai ganhar. E alguns se valiam de textos bíblicos para trazer esses pensamentos. Então, vejam, a Bíblia, ela está em todas as áreas da nossa sociedade, todas as áreas do nosso dia a dia. Quando os Estados Unidos surgiram, os peregrinos que vieram da Europa para aquele continente, eles tinham o pensamento de que os Estados Unidos representariam a nova Canaã. Aquilo que não aconteceu lá em Israel, com Jerusalém, eles poderiam agora completar. O pensamento bíblico de uma nova terra, de um lugar que seria de liberdade, um lugar que seria de igualdade para todos, agora poderia existir ali naquele novo continente. E assim, eles fizeram a Declaração da Independência em 1776. E a base é a igualdade de todos os cidadãos americanos. Nelson Mandela, lá na África, ele se valeu de Amós 5, 24. Veja o que diz ali, Amós 5, 24. Antes, corra o juízo como as águas, e a justiça como o ribeiro perene. Então, a luta de Nelson Mandela pela libertação do seu país teve a influência também de textos bíblicos. E o próprio país de Israel, que foi formado como Estado de Israel em 1948, a base é Gênesis capítulo 12, e os versos 1 a 3. Gênesis capítulo 12, versos 1 a 3. Lá no começo da Bíblia. Gênesis 12, 1 a 3. Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela, e vai para onde? Para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Promessa feita a Abraão ainda está no pensamento dos israelenses, que lutam até hoje pelo Estado de Israel, achando que Deus vai cumprir a sua promessa. Mas nós sabemos que a nova terra e a nova Canaã não são mais aqui neste mundo. É lá no céu.
E a influência literária, o que aconteceu, será, na cultura? John Milton escreveu Paraíso Perdido, influenciado pela Bíblia. Victor Hugo escreveu Os Miseráveis, também influenciado pela Bíblia. William Blake e John Donne, escritores poéticos, também foram influenciados pelos Salmos e Provérbios, textos bíblicos. Michelangelo, Leonardo da Vinci, pintores, tiveram uma influência muito grande de histórias bíblicas. E aqueles que já estiveram lá na Capela Sistina, podem ver ali aquelas pinturas de Leonardo da Vinci. Então, quando você olha a influência da Bíblia, não só na vida das pessoas, mas nas nações no mundo inteiro, você começa a compreender que o propósito da Bíblia é transformar, dar condições para que as pessoas possam ter bons pensamentos, tomar boas decisões e praticarem boas ações e fazerem a boa obra. Apesar de muitas nações tentarem destruir a Bíblia, apesar de muitos movimentos sociais tentarem anular o poder da Bíblia, Isaías capítulo 40 e o verso 8. Abra sua Bíblia lá em Isaías 40, verso 8. Seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Por mais que queiram jogar a Bíblia fora, pisar a Bíblia, queimar a Bíblia em praça pública, mudar as palavras da Bíblia, a palavra de Deus, ela permanece eternamente. E desde o momento que ela saiu, ela está cumprindo o seu propósito, alcançar as pessoas, transformar a vida das pessoas. E ela voltará trazendo os resultados. Qual será o resultado da palavra de Deus? Quando Jesus voltar, ele vai dizer assim: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E esse grupo então irá para o céu, para a nova Canaã, para a nova Jerusalém, para a nova terra, transformados e renovados pela palavra de Deus. Mas haverá um outro grupo, que Jesus vai dizer assim: eu não conheço vocês, apartai-vos de mim para o fogo eterno. O propósito da palavra de Deus é trazer pessoas para a vida eterna. E ela voltará trazendo o resultado. Muitas almas preciosas estão sendo trazidas aos pés de Jesus. E Jesus vai levar essas almas preciosas para o céu. Pessoas que aceitaram a Bíblia na sua vida. Porque um dia a palavra tocou na vida dessas pessoas. E essa palavra penetrou na vida dessas pessoas. E chegou até o pensamento dessas pessoas. E elas permitiram serem transformadas pelo poder da palavra viva. A palavra de Deus é uma palavra viva. Que Deus te abençoe. Que a Bíblia faça parte da sua vida todos os dias. Alimente-se da Bíblia. Permita que ela vá transformando a sua vida, te ensinando, corrigindo, endireitando os seus passos. E assim, um dia nós estaremos com Jesus lá no céu. Feche os seus olhos para nós orarmos.
Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, porque o Senhor nos ama a ponto de dar a sua vida por nós e também nos concede o privilégio de recebermos a tua palavra, a palavra viva, que é capaz de penetrar a nossa vida e atingir os nossos pensamentos e nos ajudar a transformar o nosso pensamento, para que assim possamos tomar boas decisões em prol da tua verdade e em prol do teu reino. Que o Senhor nos abençoe hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Agradecemos a presença de cada um que aqui veio, aqueles que estão aqui conosco, também aos que nos acompanharam pela internet, e os convidamos a retornarem na quarta-feira, às 19h30, para uma programação especial sobre saúde. Teremos aqui um dentista, então é importante que estejamos todos aqui. E vamos sair cantando graça, amor e comunhão. Que Deus dê a todos uma noite tranquila e uma semana repleta de bênçãos.